Tarcísio de Freitas, o governador paulista, acordou essa segunda-feira fora do PL, sem jamais ter entrado no partido. Ele havia prometido tanto a Jair Bolsonaro quanto a Valdemar da Costa Neto que ia ingressar na legenda logo depois das eleições. Anunciou que desistiu, que vai seguir nos republicanos, pois Tarcísio botou um pezinho assim para fora da barca bolsonarista. Eu sei. Já tem um monte de gente aí do outro lado da Câmara começando o rebate. Como alguém pode ousar dizer que Tarcísio não é bolsonarista? Foi ministro, foi candidato ao governo apoiado, subiu no palanque junto, teve em trio elétrico da Paulista. Foi isso, aquilo, e tudo é verdade, gente. Também é verdade que Tarcísio antes foi diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, durante o governo Dilma Rousseff. Também é verdade que no dia seguinte ao 8 de janeiro, estava lá com Lula naquela caminhada simbólica dos governadores do Planalto Supremo. Tarcísio de Freitas é, sobretudo, um oportunista. Muitos políticos o são. Onde há potencial de poder, lá está Tarcísio. Ele, no momento, está com o pé na barca de Gilberto Kassab, o outro na do Bolsonaro. A gente sabe disso. Essa eleição municipal deixou duas informações. Kassab, quando faz um acordo, não trai. Kassab vence eleições. Bolsonaro, quando faz acordo, trai na primeira oportunidade. Bolsonaro não venceu as eleições importantes em que apostou. E olha, não foi só o Tarcísio que entendeu essa mensagem. Tudo quanto é político de direita no Brasil a entendeu com muita clareza. O ponto é o seguinte, a gente tem uma missão que é compreender o lugar de Tarcísio, compreender que tipo de político é Tarcísio. E isso é importante por duas razões. Ali ao lado de Gilberto Kassab, ele é um dos grandes vencedores dessas eleições municipais. Ontem, o governador paulista sinalizou que não quer ficar mais tão próximo assim de Bolsonaro, ao menos não mais do que já é. Isso pode querer dizer que, num futuro próximo, queira construir algum distanciamento. Ele pode. Deixa eu falar uma coisa com clareza aqui. Pelo menos para quem não entendeu. Desde domingo, Tarcísio de Freitas é maior do que Jair Bolsonaro na política brasileira. Isso não quer dizer que ele possa ou que vá se afastar do ex-presidente, mas o jogo mudou de dimensão. Enquanto isso, é hora de vermos cair outra ficha. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tomou um tombo quando estava sentado num banquinho cortando as unhas do pé. Bateu com a nuca e foi encontrado pela primeira-dama. Estava desorientado. Lula tem 79 anos de idade e completou ontem. É o presidente mais velho a jamais governar o país. Sim, desde o primeiro militar golpista, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele é o mais velho. E Lula não tem herdeiros políticos, em grande parte por responsabilidade sua. É comum com grandes líderes políticos, tá? Muitos não formam herdeiros, não gostam de se imaginar substituídos. Mas fato é que, tendo tomado um tombo de um banquinho, precisou ficar sob observação durante uma semana. É super normal com a idade. Mas como vai estar Lula, candidato à presidência aos 81? Vejam, Joe Biden estava bastante inteiro quando ele se elegeu em 2020, até que de repente não estava mais. Biden segue com capacidade de raciocínio, mas a parte verbal declinou um bocado, a parte motora também. Não estou dizendo o que vai acontecer com Lula, mas países não deviam ser governados por pessoas tão idosas. Não é uma questão cognitiva. Nem todo mundo tem declínio cognitivo quando envelhece, mas a energia baixa. Qualquer um que conheça Lula como líder há tempo suficiente sabe que ele não está mais com a energia de um garoto. Ele diz isso e tem mesmo de dizer, mas não está. É claro que a esquerda não quer ter essa conversa, mas vem cá. Guilherme Boulos perdeu por 20 pontos de diferença. Gastou muito mais dinheiro do que havia gastado na disputa pela prefeitura 4 anos atrás e continuou com o mesmo tamanho. Boulos é a mostra de que a esquerda não foi capaz de se renovar. Não tem outro candidato ou candidata. Enquanto isso, intelectuais importantes da esquerda estão dizendo que a turma precisa se radicalizar mais. Tudo certo. O eleitor de classe C, que compõe a massa brasileira, metade do país, é conservador. Se tornou conservador, ao menos. Achar que um discurso de esquerda radicalizado vai trazer esses votos é muita vontade de viver num universo paralelo, tá?
Mas não importa, cada um com seu cada qual. O ponto é esse, Lula precisa ser o candidato para a esquerda, ter um candidato forte. E Tarcísio parece que vai vir com força. Antes de brigarem comigo, não esqueçam do seguinte, Tarcísio, se for candidato a presidente, não precisa convencer ninguém de esquerda de que ele não é mais bolsonarista. Ele só precisa convencer aquela turma que votou em Lula sem querer, aquela turma que não é de esquerda. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Já está no ar o primeiríssimo episódio do Ponto de Partida da série. Você entende como os algoritmos funcionam? Como eles transformam e transformaram profundamente a maneira de nos comunicarmos? Como mudam a roupa que vestimos, a arrumação das nossas casas, o jeito de nos identificarmos com política e até por quem nos apaixonamos? Meu primeiro filme é sobre isso, já está no ar, assine o Meio Premium e assista na sua televisão, o link está aí abaixo. E esse aqui, esse é o Ponto de Partida. O que é ser de direita no Brasil? O que é ser bolsonarista? Essas duas perguntas não são irrelevantes, nem suas respostas são óbvias. Um dos poucos acordos que há a respeito do conceito de fascismo é que, mais do que uma ideologia, o fascismo é um estilo de fazer política. O bolsonarismo também é. Vamos lá, primeiro, o bolsonarismo veste o uniforme. É a camisa da seleção brasileira, é a bandeira do Brasil amarrada, é algum aspecto tribal. É para um reconhecer o outro em manifestação. Sabe pintura de guerra? O trumpismo tem a mesma coisa com boné maga. O bolsonarismo é também estridente. Ele berra, está sempre fazendo denúncias muito graves. É absolutamente obcecado com sexualidade. Grita pedofilia, grita trans, grita. O bolsonarismo grita, é moralista. De novo, com Trump é igual. O bolsonarismo não governa e não legisla. Faz pose, faz live, faz post, mas não trabalha. Quem estava atento sabe que Bolsonaro não tinha qualquer política pública. Seu trabalho foi mais impedir o Estado de funcionar do que guiá-lo em alguma direção específica. Agora, principalmente o bolsonarismo é militarista e nisso ele é bastante distinto do trumpismo, até porque lá nos Estados Unidos as forças armadas são democráticas, elas não são golpistas. Aqui elas se dividem, né? E aí está a marca maior do bolsonarismo. Ele é golpista. E o que é a direita paulista? Como é o típico governo da direita paulista? Logo no início da atividade sindical em São Paulo, na época em que a influência dos anarquistas italianos era muito forte, Washington Luiz se fez valer da brutalidade policial. Um slogan dele, questão social, para mim, é caso de polícia. Mais tarde, em campanha para a presidência, ele se tornou conhecido pelo slogan governar é construir estradas. No Estado Novo, Getúlio botou no governo Adhemar de Barros, no governo de São Paulo, né? O cara que essencialmente inaugurou a corrupção em larga escala estando no governo, mas fazia muita obra. Esse ficou conhecido pelo slogan rouba, mas faz. Olha, de Washington Luiz a Adhemar de Barros para cá, não tem nada de novo na direita paulista. Ela funciona num campo binário populista. Segurança pública se resolve com brutalidade policial e do outro lado faz-se obra, muita obra. Principalmente da metade para o final do mandato. E quando ocorre de um político ganhar fama de que rouba muito, a resposta é rouba, mas faz. Pega quem vocês quiserem, tá? Antônio Fleury Filho, Orestes Quércia, Paulo Maluf, Carandiru, Rota. Essa é a lógica com a qual opera um político de direita no estado de São Paulo faz mais de um século. Se não houvesse Bolsonaro, se jamais tivesse havido Bolsonaro e ainda assim Tarcísio chegasse ao governo de São Paulo, ninguém teria dificuldade de dizer é um político de direita normal. Existem políticos com estilo bolsonarista? Sim. Nicolas Ferreira é um. Pablo Marçal, evidentemente, é outro. Não é o caso do Tarcísio. A questão aqui é a seguinte. Lula está se fragilizando pela idade. Nós não sabemos se esse episódio, como o da queda, vão se tornar comuns ou se foi só um acidente inusitado que não se repete. Não sabemos o quanto a idade vai afetar ele nos próximos 2 anos. Para a esquerda, o melhor é que, ao menos até 2026, ele pareça o melhor possível. Enquanto isso, Tarcísio vai trabalhar. A justiça deve ajudá-lo muito. Por um lado, Pablo Marçal deverá ser tornado inelegível por conta do episódio do laudo falso. Por outro, Bolsonaro, ele periga ser preso mesmo. Para o governador de São Paulo, as duas são ótimas notícias, tá?
limpa um caminho para ele. Se ele segue na linha de Kassab, pode convencer gente o suficiente de que é um cara normal de direita, porque, como governador, ele atua como um político normal da direita paulista. De novo, eu sei perfeitamente que a esquerda acha que ele e Bolsonaro são a mesma coisa, o mesmo movimento, o mesmo grupo, a mesma política, tudo igual. O problema disso é que não é do voto de esquerda que Tarcísio de Freitas depende. A eleição presidencial já começou a ser desenhada. Lula tem vantagem, mas a vantagem é muito estreita. E o jogo vai ser difícil. Meio Premium não é só entretenimento, análise e informação. Meio Premium também é educação, conhecimento e aprimoramento profissional. Se você já fez ou pensou em fazer um dos cursos do Meio, essa oferta é a sua cara. Meio Premium mais cursos é o novo plano de assinatura do Meio. Nele, além de conteúdo exclusivo em texto, acesso ao nosso serviço de streaming e uma série de benefícios, você também ganha acesso a todo o acervo de cursos do Meio. Os cursos podem ser acessados facilmente pela interface do Meio Premium, seja por aplicativo ou via browser. Atualmente, são 6 cursos abordando temas como História, Política, Inteligência Artificial e Media Training. Esse número vai crescer conforme os nossos cursos saírem do período de lançamento e entrarem no acervo. Você pode assistir aos cursos quando quiser, onde quiser, utilizando a interface do Meio Premium na TV, computador ou celular. Tudo por R$ 70 por mês. Uma economia enorme quando comparada com o preço de lançamento dos cursos. Aproveite essa oportunidade.